Bom dia. 16º dia da nossa devocional sobre ira, o espírito, a carne e a ira revelada. Nós vamos orar e aí mergulhamos mais uma vez no nosso tópico de hoje, falando um pouco mais sobre ira. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque aqui o Senhor nos trouxe para refletir o conteúdo que o Senhor tem para nós. A luta contra a ira é diária, por vezes mais de uma vez por dia, e a vitória é certa em Ti, e a mudança, ó Deus, ela é progressiva conforme Tua palavra trabalha em nós, mansidão, tranquilidade, e que assim seja. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. A passagem que acabamos de ler, ela descreve uma guerra civil que acontece dentro de cada um de nós. Uma batalha. Nós já vimos em Tiago capítulo 4 de que uma guerra que é travada dentro de nós é justamente na hierarquia dos nossos desejos. Aqui em Gálatas capítulo 5, o que nós vemos são as tendências, os padrões pecaminosos que ainda estão presentes na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, que lutam ativamente contra o Espírito Santo, o Espírito, e contrapartida milita contra a nossa carne. Embora o pecado não mais nos domine, o que nós vemos aqui é que ele permanece em nós, é o pecado remanescente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda não somos o que haveremos de ser e seremos como Ele é quando estivermos diante do Senhor, manifesto em glória. Isso 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3 nos ensina. O antídoto, então, aqui apontado por Gálatas capítulo 5, não é simplesmente travar uma batalha ferrenha contra a ira, mas viver pelo Espírito. Tem muito crente que não consegue um progresso significativo em abandonar pecados porque está dizendo não para uma porção de coisas, mas não diz sim para uma porção de outras coisas. Na caminhada cristã, estamos dizendo não ao pecado, não à ira, mas para o que você diz sim? O que a carne produz quando fracassa em viver pelo Espírito, Paulo registra 15 pecados em Gálatas capítulo 5 e tantos outros. A ira pecaminosa, ela se manifesta dentro de um amplo espectro. O coração humano e o seu comportamento é profundamente complexo. Não somos tão simples assim como gostaríamos de ser, não somos uma equação para ser resolvida. Existe muita coisa movendo o coração humano. Mas as Escrituras, elas resistem a tipologias simplistas, embora traga categorias simples e práticas para caminharmos e aprendermos mais de como nós vamos crescer. A Bíblia sugere duas grandes categorias para o comportamento irado. Pode ser útil pensar em ira revelada e ira encoberta. Ira que explode e ira que implode. Ira vulcânica ou aquela pressão interna como uma ostra. A ira revelada, ou essa que explode, permite aos outros verem e sentirem nossa ira de forma imediata e muito clara. É como uma tempestade que estoura. A ira encoberta esconde a nossa ira dos outros, pelo menos por um tempo, embora a ira em si permaneça. É como um iceberg no oceano, parcialmente escondido abaixo da superfície,
mas terrivelmente mortal. Aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo se concentra nos modos como revelamos a ira. Vimos um tempo atrás, em Efésios capítulo 4, versículo 31, uma série de manifestações dessa ira. Inimizade, dissensões, ciúme, ataques de cólera, rivalidades, discórdia, divisões. O que todas essas palavras têm em comum? Elas são relacionais. Elas têm a ver com o modo como nos relacionamos e interagimos com outras pessoas. De fato, o nosso texto segue imediatamente o alerta do apóstolo que se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5,15. Porque a ira arruína relacionamentos. Essa ira revelada que explode, destrói relacionamentos. E na própria lista que o apóstolo Paulo coloca como aqueles que se entregam à carne e dão vazão à ira, existe um forte teor relacional. Com que se assemelha então essa ira revelada, essa explosão? Bom, por vezes nós vemos em comentários cínicos, críticas afiadas, bem calculadas, alteração do volume de voz, sarcasmo, língua afiada, palavrões. Nós temos visto essas coisas com os nossos olhos e tristemente praticamos com nossas ações. Punhos fortes, portas batendo, saída intempestiva de uma discussão, agarrar alguém com muita força. Talvez você já tenha feito recentemente ou em algum momento algumas dessas coisas e se entristece. Não há limites para as maneiras pelas quais permitimos que outros sintam a nossa ira. Então nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo lute por nós e nos socorra. E Gálatas capítulo 5 tem essa janela de esperança, essa conexão de esperança. Porque enquanto somos confrontados em nossa ira, somos consolados com o fato de que Jesus Cristo morreu por nós, de que Jesus Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo que trabalha por nós. Enquanto a carne milita para a manifestação de suas obras da carne, o que nós temos no Espírito é vida. Então sim, você vai dizer não para a ira, mas para quem você diz sim. Ande no Espírito. Que a sua preocupação não seja os seus próprios valores e vontades, levando a explosões de ira, mas que sua preocupação e sua atenção seja viver para o Senhor. Então, como que a sua ira revelada se parece? Talvez sejam nas explosões. Talvez seja em ficar amuado num canto, ficar triste, dando uma gelada nas pessoas, falando só o necessário. Talvez seja assim que a sua ira se manifesta. Você sente culpa ou vergonha da sua ira? Independente do que seja, culpa ou vergonha, a solução está em Cristo. O perdão está em Cristo Jesus. A Bíblia registra centenas de histórias de ira revelada. Em Gênesis 39 nós temos Potifar revelando sua ira, Moisés em Números capítulo 30, Davi em 2º livro de Samuel, versículo capítulo 12, Herodes em Mateus 2 e os escribas e fariseus em várias narrativas nos evangelhos. Agora pense em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pense, reflita e deixe com que essa verdade lhe conduza a passos de obediência no momento da tentação de expressar ira contra alguém. Peça ao Espírito de Deus para guardar o seu coração e controlar suas palavras e ações. Assim, vamos dar passos de
obediência, firmes na palavra, guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito, andando no Espírito, não iremos satisfazer os desejos da carne. Possível única e exclusivamente pela graça do Senhor. Onde encontramos perdão, misericórdia, onde encontramos capacitação para uma vida diferente, graça do Senhor. Amém? Vamos orar? E amanhã, se Deus quiser, às 6h30, nós voltamos para o nosso 17º dia. Estamos na última semana da série de devocionais. Espero que esteja sendo um tempo precioso para você. Lembrando que grande parte do material aqui está sendo extraído desse pequeno livro, Ira, Acalme o Seu Coração. Fica a minha recomendação. Esse livro de devocional tem 31 dias, nós estamos selecionando 20 delas e eu espero que esteja sendo uma bênção para o seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, porque o teu Santo Espírito é quem nos guia na luta contra o pecado. Ensina-nos, Senhor, a andar no Espírito, e assim jamais satisfaremos os desejos da carne, um deles a ira, e suas implicações relacionais que destrói comunidades, destrói relacionamentos. Poupa-nos, ó Deus, da divisão, porque ela certamente irá trazer vergonha ao teu nome, mas conduza-nos, ó Deus, a uma vida controlada pelo Espírito em harmonia, e aí sim nossa unidade irá mostrar o poder do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser, 6h30.